A vastidão do espaço era um lembrete constante de quão pouco a humanidade realmente sabia. No interior da nave Aegis, o silêncio reinava. A tripulação da NASA, formada por 5 astronautas, estava prestes a fazer história, mas a verdade era que eles já sabiam disso, antes mesmo de deixar a Terra. Oficialmente, a missão era simplesmente coletar amostras da superfície de Europa, a Lua de Júpiter, que possuía uma espessa camada de gelo cobrindo o que se acreditava ser um oceano vasto. A realidade, porém, era muito mais sombria. O capitão Elias Grant, um veterano em missões espaciais, fitava as estrelas do cockpit. Ele sabia mais do que os outros, mas ainda assim sentia uma inquietação crescente. Os relatórios classificados que recebeu antes da partida insinuavam que algo havia sido detectado sob a superfície de Europa anos atrás, algo que a NASA não queria que fosse público. Aqueles que tinham lido os relatórios pareciam dividir uma compreensão silenciosa de que o que os esperava não era apenas gelo e rocha. Quanto tempo até a inserção orbital? Perguntou Elias, a voz cortando o silêncio como uma lâmina fina. Do outro lado da sala, a cientista-chefe, Dr. Olivia Ramírez, olhou rapidamente para os monitores. Seu rosto estava iluminado pelas telas verdes piscantes, destacando as rugas de preocupação que não havia disfarçado bem desde a decolagem. 30 minutos, capitão, respondeu ela tentando manter o tom profissional, mas havia uma hesitação sutil. Eles sabiam o que era esperado deles. Coletar amostras, verificar sinais de vida sob o gelo, mas havia algo no fundo dos relatórios que fazia tudo parecer mais do que uma simples missão científica. A tripulação restante era composta por Scott Weaver, o engenheiro de voo, Carla Hayes, a piloto, e Dr. Henry Wells, um biólogo especialista em ecossistemas extremos. Cada um deles estava concentrado em suas tarefas, mas havia um sentimento comum de desconforto. Eles não estavam ansiosos pela glória da exploração. Estavam ansiosos por respostas. "O que estamos realmente procurando aqui?" perguntou Carla, quebrando o silêncio ao ajustar os controles de pouso automático. "Estamos aqui para confirmar o que a NASA já suspeita há anos", respondeu Elias, sua voz grave. "Não estamos sozinhos." Essa frase dita tão diretamente ressoou no ambiente fechado da Aegis. Por um momento ninguém respondeu. Scott, sempre o cético, franziu o senho. "Não sozinhos, isso não é novidade. Sabemos que pode haver vida microbiana aqui. É por isso que estamos perfurando a crosta, certo?" Elias balançou a cabeça lentamente. "Não estamos falando de vida microbiana. Algo maior foi detectado nas últimas expedições não tripuladas. Mas essa é a primeira vez que uma equipe humana é enviada para confirmar." Olivia, que estava absorvida nos monitores, parou de repente, olhando para os dados que chegavam das sondas automáticas da órbita de Europa. "Capitão, estou detectando algo estranho", disse ela, os olhos fixos na tela. "As leituras de temperatura sob a crosta de gelo estão variando de maneira irregular." "Não é natural." Elias se aproximou. "Irregular como?" "É como se houvesse uma fonte de calor lá embaixo. Algo grande, mas está se movendo." Um silêncio tenso caiu sobre a equipe. Não havia explicação natural para algo assim. "Estamos nos aproximando da órbita baixa", interrompeu Carla. "Precisamos decidir o local do pouso." Elias tomou uma decisão rápida. "Vamos pousar onde as leituras de calor são mais intensas. Precisamos descobrir o que está causando isso." Com a decisão tomada, a Aegis desceu em direção à superfície gelada de Europa, a tensão no ar crescendo conforme a nave se aproximava da lua misteriosa. A ideia de que algo abaixo da crosta pudesse estar gerando calor era intrigante e perturbadora. A NASA não havia mencionado nenhuma fonte de calor nos relatórios, apenas insinuações vagas de que algo havia sido detectado e que era melhor não despertar. Agora eles estavam prestes a fazer exatamente isso. Enquanto a nave se preparava para pousar, Henry, o biólogo, olhou pela janela para o solo congelado que se aproximava. "Se houver algo vivo lá embaixo", disse ele com a voz baixa, "pode ser o maior achado da humanidade. Conhece o maior erro. O impacto suave da Aegis sobre a superfície de Europa parecia ser o início de algo que nenhum deles esperava, apesar de todas as suposições. A lua, fria e desolada, refletia a luz do distante sol, criando um cenário surreal. Nada parecia se mover no exterior.
Mas a equipe sabia que as leituras sob o gelo contavam uma história diferente. Após garantir o pouso, a tripulação desceu da nave com trajes pressurizados. O ar gelado da lua sibilando em torno de seus capacetes, enquanto seus pés afundavam levemente na camada de gelo. O local onde pousaram era uma vasta planície branca, sem marcos visíveis, mas abaixo da crosta, a sonda indicava as anomalias. Elias, à frente da equipe, liderava com determinação. Os sensores que carregavam começavam a captar pequenas vibrações sob a superfície. Todos os sistemas estão funcionando, informou Olivia. Deveríamos começar a perfuração aqui. Se as leituras forem precisas, não estamos muito longe do ponto de interesse. Scott instalou o equipamento de perfuração, que logo começou a romper o gelo, liberando vapor branco no ar congelante. À medida que a perfuração avançava, as vibrações sob o gelo pareciam ficar mais fortes, mas ainda não o suficiente para serem sentidas diretamente. Isso é muito profundo? Perguntou Carla, observando a perfuração. Não tanto quanto pensávamos, respondeu Olivia. Parece que há cavidades naturais logo abaixo desta camada de gelo. O barulho da perfuração ecoava no silêncio de Europa, quando de repente um som incomum interrompeu o processo. Um ruído baixo e prolongado, como um eco distante, emanava debaixo da superfície. Todos pararam, trocando olhares. O que foi isso? Murmurou Henry, a tensão em sua voz evidente. Olivia ajustou os controles de seus sensores, tentando captar mais informações, mas o som desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Pode ter sido uma reverberação causada pela perfuração, sugeriu Scott, mas até ele parecia incerto. Então algo inesperado aconteceu. O solo sob seus pés tremeu levemente, como se algo estivesse se movendo abaixo deles. Não era um tremor forte, mas o suficiente para ser sentido por todos. Elias olhou rapidamente para Olivia, que agora analisava freneticamente os dados. Capitão, ela começou hesitante. Parece que a fonte de calor se moveu. Está indo em nossa direção. A equipe trocou olhares apreensivos. Algo estava definitivamente errado. A tensão aumentou no ar, à medida que o gelo sob seus pés continuava a vibrar suavemente. O silêncio de Europa agora parecia carregado de presságios, como se a própria lua estivesse respondendo à presença intrusa dos humanos. Temos que continuar a perfuração? Scott perguntou com uma hesitação clara na voz. Ele estava com as mãos no controle do equipamento, pronto para seguir em frente, mas havia algo nos olhos dos outros que o deixou inseguro. Elias olhou para o horizonte vazio e para o chão, onde pequenas rachaduras começavam a se formar ao redor do equipamento de perfuração. Vamos suspender a operação por agora, ele disse finalmente, sua voz controlada, mas carregada de cautela. Quero entender o que está acontecendo aqui antes de irmos mais fundo. Olivia, ainda concentrada nos monitores portáteis, parecia aturdida. Isso não faz sentido, Elias. A fonte de calor está mudando de lugar, e honestamente não deveríamos estar sentindo essas vibrações com a intensidade que estamos agora. Algo mais está acontecendo. Scott desligou a perfuradora, e o som ruidoso que preenchia o ar foi substituído por um silêncio desconfortável. Mesmo as pequenas vibrações haviam cessado, como se algo abaixo deles estivesse parado, observando. Carla, que normalmente mantinha um ar confiante, deu um passo à frente e cruzou os braços, como se o frio estivesse começando a atingi-la de maneira mais profunda do que o normal. Você acha que alguma coisa está realmente viva lá embaixo? Ela mal terminou a frase, como se estivesse ponderando se deveria ter falado em voz alta. Henry, o biólogo, pigarreou. Há evidências que sugerem que a vida poderia sobreviver aqui embaixo, em cavidades líquidas no gelo, mas isso... Ele fez um gesto amplo em direção ao solo rachado sob eles. Não corresponde a nada que eu tenha estudado. Elias, sentindo o peso das palavras, tomou uma decisão. Vamos fazer uma varredura mais profunda com o radar, sem mais perfurações por enquanto. Quero que tudo esteja registrado antes de tomarmos qualquer medida mais drástica. Enquanto Olivia preparava o radar para uma nova análise, a equipe se aproximou do local, onde o gelo parecia mais frágil. Havia algo inegavelmente desconcertante no comportamento da Lua, como se a Europa estivesse viva de uma forma que nenhum deles poderia compreender completamente. O equipamento de radar começou a emitir sinais através do gelo,
e as leituras voltavam para o monitor de Olivia. Ela franziu o senho. O que foi? Perguntou Elias, atento a cada expressão de seus companheiros. Não há cavidade logo abaixo de nossa, disse ela, incrédula. Há algo sólido e grande. Scott se aproximou espiando a tela. Isso não parece uma formação natural. E então, antes que pudessem reagir, um novo som reverberou da terra sob eles, profundo e gutural, como se a própria lua estivesse emitindo um grito abafado. O gelo ao redor da equipe estalou com mais intensidade, e uma rachadura profunda serpenteou pelo chão, forçando-os a recuar. No centro da rachadura, uma luz fraca começou a brilhar sob o gelo, pulsando de maneira irregular, como um coração batendo. Isso é impossível, sussurrou Henry. Isso parece artificial. Elias sentiu o sangue gelar. Tudo nos relatórios secretos fazia sentido agora. O que a NASA havia encontrado não era uma simples anomalia geológica. Eles haviam tropeçado em algo construído, enterrado sob o gelo de Europa. Todo mundo recuem, ordenou Elias. Vamos voltar para a nave e comunicar essa descoberta. Mas antes que pudessem dar mais de alguns passos, o gelo sob o local da perfuração começou a ceder. A rachadura se expandiu violentamente, e uma seção inteira do chão desmoronou, expondo uma vasta caverna escura abaixo deles. O vento gélido subiu das profundezas, e a fraca luz pulsante de antes agora iluminava algo abaixo, uma estrutura gigantesca, esculpida, com formas angulares que não pareciam ser obra da natureza. Olivia se aproximou da borda, com o olhar fixo na escuridão abaixo. Isso não é possível. Está a milhares de metros de profundidade. Como não detectamos isso antes? Henry olhou para Elias, a incredulidade clara em seus olhos. Isso estava aqui o tempo todo, e nós não vimos. Elias estreitou os olhos, tentando processar o que estava diante deles. Ele já havia suspeitado que a NASA sabia mais do que estava dizendo. Mas isso ia além do que qualquer um poderia ter imaginado. Precisamos de mais dados, Olivia disse, os olhos fixos nos instrumentos. Mas antes que ela pudesse continuar, um novo som encheu o ar. Não era mais o eco distante ou o grito abafado, mas algo mais profundo, quase primal. Era como se algo estivesse despertando, respondendo à intrusão deles. Um som que reverberava não apenas no ar, mas em seus ossos, como se o próprio planeta estivesse tentando expulsá-los. E então, em um instante que pareceu uma eternidade, a luz fraca pulsante abaixo deles desapareceu. A caverna escura agora era um poço de silêncio absoluto. Capitão, Carla sussurrou quebrando o silêncio. O que fazemos agora? Elias olhou para os rostos apreensivos de sua equipe e pela primeira vez sentiu uma sombra de dúvida. Voltem para a nave, ele disse. Agora. Os passos apressados da equipe ecoavam suavemente na superfície de gelo, enquanto voltavam em direção à Aegis. Cada um deles sentia o peso do desconhecido se intensificar à medida que o mistério sob seus pés permanecia sem explicação. A caverna oculta debaixo do gelo, a luz pulsante que desapareceu tão abruptamente quanto surgiu, e a estrutura imensa, que parecia ter sido esculpida por mãos desconhecidas, tudo isso era demais para ser ignorado. Dentro da nave o ambiente era tenso. Elias fechou a escotilha com um movimento rápido e virou-se para o grupo. Seus olhos se fixaram em Olivia, que já estava de volta aos monitores, analisando as últimas leituras. O que temos? Perguntou ele, cruzando os braços tentando mascarar o crescente senso de urgência. Olivia digitava furiosamente nos controles, tentando decifrar o que havia ocorrido. As leituras mostram que a cavidade sob o gelo não é uma caverna comum. É um espaço definido, regular. Isso é algo construído, capitão. Sua voz era tensa, cada palavra carregada de surpresa e medo. Scott, que estava parado ao lado, esfregou a nuca enquanto olhava para os monitores, seus olhos cheios de incerteza. Se é algo construído, quem ou o que fez isso? E por que agora estamos sentindo essas vibrações? Henry se aproximou coçando a barba, visivelmente preocupado. Pode ser que o que quer que esteja lá embaixo ficou inativo por milhares de anos. Nossa presença pode ter sido o gatilho. Elias sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele conhecia a responsabilidade de liderar uma missão arriscada, mas isso ultrapassava qualquer coisa que ele tivesse imaginado. Algo estava se movendo abaixo deles.
algo antigo, poderoso e possivelmente perigoso. E pior, eles sabiam que a NASA já tinha indícios disso. Precisamos de respostas, Elias disse a voz firme. E a NASA não nos deu tudo o que precisamos saber. Vamos fazer contato com a Terra e exigir explicações. Carla, que estava no console de comunicações, balançou a cabeça negativamente. Já tentei entrar em contato com o controle da missão, mas não há resposta. É como se nossas transmissões estivessem sendo bloqueadas. Elias estreitou os olhos. Não era coincidência. Estavam sozinhos, sem comunicações e no meio de uma descoberta monumental. Estamos sendo observados, disse ele calmamente. Ou alguém não quer que deixemos essa lua. E eu aposto que a NASA sabia disso o tempo todo. Nesse momento, um ruído baixo e estridente atravessou os alto-falantes da Aegis. Não era uma mensagem clara, mas um zumbido distorcido, como se algo estivesse interferindo nas frequências de comunicação. A tripulação trocou olhares inquietos. Que diabos é isso? Perguntou Scott, movendo-se para o console. Isso não parece interferência normal. Olivia franziu o senho enquanto analisava os dados que fluíam pela tela. Parece que há uma fonte de energia se movendo diretamente sob nós. Mas, isso é impossível. Não deveria haver nada aqui capaz de emitir sinais dessa magnitude. O som se intensificou, como um zumbido crescente que reverberava por toda a estrutura da nave. Era inquietante, como se algo estivesse tentando se comunicar, mas a mensagem não era compreensível. Elias apertou os punhos, lutando contra a sensação de impotência que começava a dominá-lo. Precisamos de uma solução, disse ele, olhando para sua equipe. Não podemos simplesmente ficar aqui e esperar que isso passe. Olivia continuava a olhar para os monitores, os olhos arregalados. Capitão, isso não é um sinal comum. Parece mais um eco, como se estivesse refletindo algo. Um eco de quê? Perguntou Henry, claramente preocupado. Um eco do que está lá embaixo, Olivia sussurrou, como se estivesse respondendo às nossas tentativas de comunicação. De repente, a nave começou a vibrar levemente. Não era um tremor violento, mas o suficiente para que todos sentissem. A sensação era inegável. Algo estava em movimento, e agora parecia estar se aproximando. Temos que sair daqui, disse Scott, já caminhando em direção aos controles da nave. Se ficarmos parados, estamos correndo o risco de despertar. Seja lá o que for isso. Elias assentiu. Concordo. Vamos decolar, não podemos ficar aqui. Carla rapidamente ajustou os controles da nave, preparando o lançamento. A Aegis tremeu levemente, enquanto os motores se preparavam para a decolagem. Mas então algo inesperado aconteceu. Todos os sistemas apagaram de repente. As luzes, os monitores, tudo. O que aconteceu? Gritou Scott, enquanto a escuridão total os envolvia. Não sei, respondeu Carla, freneticamente tentando religar os sistemas. Todos os sistemas foram desativados, mas não fui eu. Elias olhou ao redor, sentindo o pânico começar a se infiltrar em sua equipe. Eles estavam completamente à mercê do que quer que estivesse sob o gelo. Então, uma única luz voltou a acender. Não era da nave, mas sim de fora, através das janelas do cockpit. Era a mesma luz pulsante que haviam visto sob o gelo, agora muito mais intensa e próxima. A luz não era natural. Era estranhamente rítmica, como se estivesse tentando transmitir algo. Está bem embaixo de nós, sussurrou Henry. Não acho que estamos sozinhos. Elias ficou de pé olhando pela janela enquanto a luz os cercava. Ele sabia que a tripulação estava com medo. E pela primeira vez ele também estava. Algo inteligente estava lá embaixo. Algo que os observava. Não estamos mais no comando desta missão, disse Elias, sua voz baixa e sombria. Precisamos encontrar uma maneira de sair daqui. Mas agora, precisamos entender o que estamos enfrentando. A luz pulsante do lado de fora da Aegis lançava sombras dançantes nas paredes da nave, criando uma sensação de claustrofobia que sufocava o ar. Elias olhou pela janela, sentindo-se pequeno diante do que quer que estivesse acontecendo, sob o gelo de Europa. Algo antigo, algo vivo, estava tentando se comunicar. Ele não sabia se era uma advertência ou uma convocação, mas sentia que o tempo estava se esgotando. Precisamos pensar rápido, disse Elias, virando-se para sua equipe. Não podemos decolar, os sistemas estão apagados. Não podemos nos comunicar com a Terra. Mas ainda estamos vivos. E isso significa que há uma chance.
Scott, com os olhos fixos nos controles da nave, balançou a cabeça, frustrado. Isso não faz sentido. Nada aqui faz sentido. Como podemos lutar contra algo que nem sabemos o que é? Não vamos lutar, disse Olivia calmamente, ainda olhando para os dados que tinha conseguido salvar antes dos sistemas caírem. Vamos tentar entender. O que quer que esteja lá embaixo está tentando se conectar conosco. E se nós ouvirmos? Ouvirmos? Henry repetiu incrédulo. Como podemos ouvir algo que está a milhares de metros de profundidade sob o gelo? E mais importante, queremos ouvir? Elias olhou para Olivia, que mantinha uma expressão séria e determinada. O que você sugere? Perguntou ele. Olivia respirou fundo. Se é verdade que essas vibrações e ecos estão sendo direcionados para nós, podemos usar nossos sistemas de comunicação restantes para amplificar o sinal. Isso pode abrir uma linha de comunicação direta, ou pelo menos nos dar uma noção mais clara do que está acontecendo. Carla olhou para Elias preocupada. E se estivermos abrindo uma porta que não deveríamos? Algo está se movendo, Elias. Eu sinto isso. Se continuarmos, pode ser tarde demais para voltar atrás. Elias ponderou por um momento. Ele sabia que essa decisão seria definitiva. Mas o silêncio em torno deles, a presença invisível sob o gelo, o impasse de estar preso numa lua alienígena, tudo indicava que a única escolha era seguir adiante. Faça isso, Olivia, disse ele firme. Amplifique o sinal. Vamos descobrir com o que estamos lidando. Olivia assentiu e começou a trabalhar rapidamente, conectando os cabos de comunicação restantes a um pequeno módulo auxiliar, que ainda estava funcionando. O som de suas mãos movendo os cabos e teclas era a única coisa que preenchia o silêncio opressor. Quando o sistema foi finalmente ativado, um som fraco começou a encher a nave. Não era mais um zumbido ou eco, mas algo mais estruturado, quase como palavras. Ou melhor, um padrão. Algo que soava quase como uma linguagem, mas ininteligível. Cada membro da tripulação prendeu a respiração enquanto ouvia, tentando entender o que estavam recebendo. É isso? Scott perguntou, os olhos arregalados. Isso é o que está nos esperando lá embaixo? É mais do que isso, Olivia disse suavemente, sua atenção total voltada para os dados. É uma resposta. Eles, ou o que quer que seja, estão nos respondendo, eles sabem que estamos aqui. E então o inesperado aconteceu. O gelo ao redor da nave começou a vibrar de maneira mais intensa. As luzes da nave, que haviam sido desativadas, piscaram de volta à vida, ainda que de forma instável. O som vindo dos alto-falantes mudou novamente, tornando-se mais nítido, mais insistente. De repente, a caverna sob o gelo, aquela que haviam descoberto antes, iluminou-se com a luz pulsante, mas agora mais forte, mais clara. Ela revelava não apenas a estrutura colossal, mas também o que pareciam ser marcas, símbolos gravados nas paredes de gelo. Símbolos que, à medida que pulsavam em sincronia com o som, formavam um padrão que parecia intencional. Não era aleatório. Isso foi feito por alguma forma de vida inteligente, disse Henry, chocado. Não há dúvida agora. O que quer que seja, eles estiveram aqui muito antes de nós. Elias olhou para os símbolos. Pareciam antigos, como se estivessem esperando pacientemente por milênios para serem redescobertos. Eles não são inimigos, disse Elias, finalmente compreendendo. São guardiões. E nós os despertamos. Olivia levantou os olhos dos monitores, finalmente entendendo a extensão do que haviam feito. Isso é uma advertência, Elias. O que está lá embaixo foi selado por um motivo. Algo poderoso, algo que transcende nossa compreensão. O som de repente parou. A nave ficou em completo silêncio. E então a luz na caverna abaixo começou a diminuir, como se estivesse se retraindo, voltando ao seu estado de inatividade. A tripulação ficou parada, em um estado de perplexidade e alívio ao mesmo tempo. Eles estão nos dando uma escolha, disse Elias refletindo. Podemos sair daqui, ou podemos continuar e descobrir mais. Mas se continuarmos, poderemos não conseguir voltar. Carla se aproximou, finalmente aliviada ao ver que os sistemas da nave estavam voltando ao normal. A decisão é sua, capitão, mas acho que já aprendemos o suficiente para entender o que está em jogo. Elias olhou para sua equipe, cada um deles ciente da magnitude do que haviam acabado de vivenciar. Eles haviam despertado algo antigo, algo que esteve dormindo sob o gelo por eons,
mas tinham recebido uma advertência clara. Não era uma ameaça direta, mas um lembrete de que certas verdades devem permanecer enterradas. Vamos sair daqui, disse Elias finalmente. Deixe que esse segredo fique com a Europa. O universo ainda não está preparado para essa verdade. A equipe assentiu silenciosamente, e Carla, com dedos ágeis, iniciou os preparativos finais para a decolagem. À medida que os motores da Aegis ganhavam vida novamente, o gelo sob a nave começou a se afastar e a luz pulsante desapareceu completamente, como se nunca tivesse existido. Enquanto se afastavam da superfície de Europa, Elias olhou pela última vez para a lua gelada, sabendo que haviam testemunhado algo que mudaria para sempre sua visão do cosmos, mas também sabia que algumas verdades precisavam permanecer ocultas até que a humanidade estivesse pronta. Saudações, exploradores do desconhecido. Esperamos que essa aventura tenha mexido com sua imaginação e deixado uma sensação de mistério no ar. O cosmos é vasto e cheio de segredos sombrios esperando para serem desvendados. Se quiser continuar desbravando o universo em busca de respostas assustadoras, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Deixe também suas teorias e perguntas nos comentários, para que juntos possamos desvendar ainda mais mistérios. Prepare-se para a próxima missão. O universo nunca para de surpreender,